Bem, bom dia. Vamos começar praticamente onde a gente ficou nas últimas coisas que a gente está investigando sobre conjuntos, tuplas, sequências, famílias. E depois a gente vai fazer a prova. Então, começamos com por volta de 60 minutos de aula e depois aplicamos a prova. Então, a primeira e principal coisa que quero ver é uma certa generalização do produto cartesiano. Às vezes fica meio complicado para entender na primeira olhada, mas eu quero que a gente chegue juntos nessa generalização do que definir ela do nada. Então, vamos lá. O que eu quero falar é, a gente tem a união binária e a gente generalizou isso para uma operação grande. A mesma coisa acontece sobre a interseção, a gente viu como generalizar isso. Eu falo generalizar mesmo, por quê? Porque a gente viu que se eu tenho esse é um caso especial dela. Esse é apenas o... Faz sentido? Lembramos? Ok. Então, realmente, uma generalização. E uma outra operação que a gente encontrou em conjuntos foi o A cruz B. E a pergunta seria, qual vai ser essa generalização do produto cartesiano? Então, queremos investigar isso. Então, vamos lembrar um pouco qual foi a definição desse símbolo aqui do A cruz B? Quem lembra dizer? Igor? Eu tenho que abrir a chave. Ok, obrigado. Aí com uma tupla, né? Certo? Então, Azinho, Bzinho. Muito boa escolha. XY seria boa também. Para, BA seria terrível. Ok? para com mais carries. Sim, tá. Certo, ok? Azinho pertencente ao Azão. Certo? E o Bzinho pertencente ao Bzão. Muito bem. E essa vírgula é? Sei lá como pronunciar isso. Conjunção. Ok. Então lembramos bem o que é o produto cartesiano entre dois conjuntos. É a coleção de todas as tuplas feitas onde o primeiro membro pertence no primeiro cara do produto e o segundo no segundo. Ok? Então, a pergunta é a seguinte. Se eu tenho... Vou escrever aqui. Se eu tenho esses dois objetos, são conjuntos, ok? E eu considero a tupla deles, o A e B. Por que a tupla? Porque é diferente, a ordem importa aqui. Então, se eu tenho esses dois conjuntos, eu posso, vamos dar aqui um nome nessa seta, produtoriar, pegar o produto. Tá? Vou escrever apenas em inglês, product. Tá? Então, tem um processo onde eu posso aplicar essa operação. Por que eu posso aplicar essa operação? Porque é uma operação binária. Ou seja, eu preciso de dois objetos conjuntos e eu tenho dois objetos. Então, desses dois eu posso formar o produto e vai ser o quê? Se eu formar... Não? Estamos perdidos já? Sim? Então, começa com dois objetos, os dois são conjuntos. E eu quero formar o produto dessa coisa que comecei aqui. Então, aqui, vou chegar no A cruz B. Ok? Faz sentido? Sim. Ok. Vou trazer isso para cá. Não fiz uma boa escolha. Então, se ele é para cair aqui. Então, começando com o A e o B. Eu formo o produto desses objetos que eu tenho lá e eu chego nesse conjunto aqui. Vamos lembrar qual foi a definição, então? O A cruz B, o que Igor falou, é todos os Azinhos, Bzinhos, as tuplas de Azinhos, Bzinhos, tais que o A pertence no Azão e o Bzinho pertence no Bzão. Espero que não estamos perdidos mais. Estamos entendendo o que está acontecendo. Sim. Agora, a minha pergunta é, eu quero generalizar essa ideia para ser aplicável não apenas em dois objetos, mas uma família indexada de objetos. Então a pergunta seria,
se eu tenho uma família de conjuntos, lembramos essa notação eu espero, que estudamos. Então, a pergunta é, se eu começar com uma família e formar o produto, o que seria razoável ser o resultado do produto de uma família de conjuntos, e não apenas de dois conjuntos. E muitas vezes é difícil pensar numa definição razoável, uma definição boa, útil e tudo mais. E eu quero mostrar para vocês como a gente pode nos ajudar, quebrando o nosso caminho e introduzindo um pouco a ideia de o que a gente chama de diagrama comutativo, que esse vai ser o nosso primeiro pequeno toque, a gente vai voltar nesse assunto bastante. Então a pergunta é, eu consigo generalizar isso o conceito de dois objetos para ordenado, a gente viu na aula passada como posso generalizar isso para permitir índices de qualquer conjunto de índices I. E não apenas o 0 ou 1, que seria nesse caso. Faz sentido? A gente sabe generalizar, então, a dois tuplas e as tuplas em geral, para uma ideia bem mais geral das famílias indexadas por um conjunto qualquer de índices. Ok, mas o que eu quero fazer agora é quebrar esse caminho em uns subcaminhos. E isso talvez vai me ajudar a enxergar qual seria uma definição boa aqui. Então vamos lá, a primeira coisa que eu quero fazer é mudar apenas o nome deles. A0, A1. A pergunta é, será que eu sei responder nessa pergunta agora? Qual é o produto deles? A0, cartesiano, A1. Obrigado. A Gilberto está ligado, está acordado e está entendendo. Então, pegando... Essa seta aqui seria o produto, certo? Esse minhoca estranha. Então, qual seria a definição? Vamos lá. Alguém? Todos os... O que eu vou escrever aqui? Aí? Não. Tem só precisa de dois... Eu vou fazer I de 0 a 1. Calma, você está no próximo passo. Aí, vamos... Como? Certo? É como eu chamei ele 0, 1. Vou... Azinho 0, muito bem. Bila tem razão. Azinho 0, Azinho 1. Tais que? Ok. E, opa, nada. A1 pertence no A1. E agora posso, talvez até me decepcionar no sentido de não parece nada tão difícil. Mas, vamos lá, botar a setinha. Beleza. Agora eu não vou mudar nada aqui. Vai ficar na mesma. Ok. E vou perguntar a mesma coisa. Qual seria o produto que eu tenho aqui? E agora praticamente vai ser, obviamente vai ser igual, só que quero descrever ele de uma maneira diferente. Eu quero escrever que isso seria todos os Azinhos 0, Azinhos 1, igual como Bira falou, só que, será que eu consigo descrever isso de uma maneira diferente? Mais econômica, sendo programador, tá bom? Você escrever Azinho I, pertence a Azão I, e bota o I pertence ao conjunto de índices? Azinho I pertence no... Infelizmente meus pincéis estão mortos. Azinho I, e depois? E como I, o Izinho pertence ao conjunto Para tudo. Certo, esse como eu vou cobrar pouco para falar uma palavra menos ambígua. Para todo. Izinho pertencente ao... Isso. Tá certo? Tá. Ok. E agora, o passo critical seria... Espero que dá para ver. O que acontece se aqui tem uma família? Então, aqui agora... Um segundo. Então, aqui realmente acontece a generalização. E aqui cheguei numa família. E a pergunta é,
o que tem direito, o que seria uma opção boa para denotar o produto dela? E qual seria uma notação boa para o produto? Produtório. Produtório. Certo? Alguém poderia falar, ei, bota um grande cruz aqui, mas, e às vezes aparece essa notação também, mas vamos usar o produtório mesmo. Então, o produtório de quem? Preciso decorar ele com o mesmo índice lá. Izinho. I. Agora, a pergunta é se eu consigo imaginar uma definição boa disso. E isso vai ser, todas essas aqui são definições mesmo, ok? Então, vamos ver. Todas as coisas que eu estou descrevendo aqui são conjuntos. Mas, talvez valha a pena pintar um pouco, com talvez vermelho. O tipo de coisa que eu comecei aqui eram os 3 tuplas. Tuplas de conjuntos, que apliquei o produto, eu cheguei lá, e eu ganhei um conjunto de tuplas. Faz sentido? Ok. Qual é, então, minha primeira inspiração? Seria que aqui eu não comecei com tupla, eu comecei com o quê? Família, muito bem. Família indexada por I, caligráfico, por um conjunto de índices I. Então, se eu seguir os mesmos passos aqui das setinhas, faz sentido. Agora não. Faz sentido, então, seguir essas setinhas e chegar aqui no... Não sei onde, mas eu sei que tipo de coisa vai estar aqui. Bem. Esse é o conjunto, elemento aqui do conjunto lá? Isso eu vou me preocupar, tais que uma coisa. Então, para terminar minha definição, basta falar qual família indexada por I faz sentido botar aqui e qual seria o meu filtro aqui. Faz sentido aqui? Só botar uma I, muito bem. Aí. Copy-paste. Certo? Tais que o Izinho I pertence no Izão I. Todo I pertencente a I. Escolhi a coisa errada. Para... Ok? Melhor. Para... Todo Izinho pertencente a Izão. Ok? E aqui as setinhas que eu não tenho espaço para escrever, mas essa última seria a... Exatamente. E essas são forma produtória. Então, se você tem duas coisas, forma produtória, quiser pegar o produtório cartesiano mesmo, mas a gente está elaborando e generalizando essa ideia. Se você começar com qualquer família de conjuntos, tem como pegar o produtório da família. E no final das contas, agora isso, eu espero que dá para entender que essa então definição não é uma definição do nada, faz sentido total chegar aqui. Vamos apreciar aí, o que me ajudou a chegar aqui é que eu enxerguei esse caminho aqui, que você pode andar nessas duas direções para chegar em algo, e inclusive fiz passo a passo para não ter uma generalização grande do nada, a gente andou nesses passos. Bem, no final das contas, no meu coração, se eu quero falar que tipo de objetos tem num produto, eu posso falar que eles são escolhedores. Lembramos que a gente deu apelido para a diferença simétrica de testemunhas. Aqui eu vou falar escolhedores. Em qual sentido? Qualquer um bichinho deles, no final das contas, ele faz o quê? Se escolher um deles. Aqui, os membros do meu conjunto são todas famílias. Um membro do meu conjunto é uma família, outro outra família. Família de objetinhos. Por que eu posso chamar os membros do produtório de escolhedores? Faz sentido escolhedores em português? Não? Aqueles que fazem escolhas, como é? Não é escolhedor? Como seria em inglês? Boa pergunta. Choice makers, sei lá. Não existe escolhedor mesmo? Quem faz escolhas não tem um nome? Bem, vamos chamar eles escolhedores, criar essa palavra. Entendemos o que eu quis dizer? Decisores. Como? Decisores. Decisores?
Ok. A decisão não gosto tanto. Escolha que é melhor. Mas em qual sentido eles escolhem o quê? No final das contas. Uma família, quais escolhas ela fez? Os pares ordenados, os elementos. Não tem pares ordenados mais? Não, Estamos... Geralmente ali? das famílias. Exatamente. Para cada rótulo, para cada índice que eu tenho, uma escolhedora aqui, o papel dele é escolher para cada conjunto aí um bichinho nele. Certo? Então, se eu imaginar que eu tenho 1, 2, 3, sei lá, 2, 5, 8. Vamos dizer que a minha família tem esses membros aqui, certo? E esse é um rótulo, o rótulo, sei lá o que é um objeto. Chamar ele como? O rótulo Thanos e esse rótulo Agliberto, como sempre, ok? Aí, um bichinho deles, um escolhedor, vai falar, ei, para o Theta eu vou escolher o 2, e para o H eu vou escolher talvez o 2 também, ou sei lá, o 5. Então, cada um bichinho deles faz uma escolha dentro dessa família. Nesse sentido, eu acho que faz sentido chamar eles de escolhedores ou decidores, como o Felipe falou. Bem, entendemos então essa ideia de produtório de conjuntos e como a gente chega nessa ideia de generalizar? Então, agora não é apenas, sou capaz apenas de pegar produto de 2 conjuntos, me dá uma família de conjuntos indexada por um índice I, eu posso definir o que seria o produtório dele. Cada membro desse produtório seria um escolhedor, seria uma específica escolha para cada índice, um bichinho daquele conjunto que está naquele índice. Bem, então, brigas ou dúvidas sobre isso? Ok. Bem, oi. Certo, você vai cair na prova? Não. Ok. Qual é? Assim, para eu definir esse escolhedor, assim, é que eu não entendi tão bem como que eu vou saber. Um segundo. A gente não define o escolhedor, porque o produtor é a coleção de todos os possíveis escolhedores. Para cada escolha possível de conjuntos, essa escolha é um membro do produtório. Então, o produtório é o conjunto de todas as escolhas. No mesmo sentido que o produto cartesiano, eu posso pensar ele como uma escolha. Se eu tenho os conjuntos A, B, no final das contas, isso é o quê? Todos os possíveis parzinhos, como você falou. Eu posso pensar cada um como um escolhedor. Aquele, por exemplo, se aqui é o N e aqui, sei lá, é o R, sei lá, o 2 raiz de 2, pertence aqui. Eu posso pensar ele como um escolhedor. Quem é escolhedor? Aquele que escolheu como natural o 2 e como real o raiz de 2. Mas o produto tem todos os possíveis escolhedores aqui. E o produtório, no caso geral de famílias, também vai ter todos os possíveis escolhedores. Oi? O raiz de 2,2 não seria acrescentar Não. isso, né? Não seria não. Por quê? Porque a ordem aqui importa. Tá? Então não seria todos os possíveis. São todos possíveis, só que o que você falou não é possível. Ou todos os possíveis escolhedores em qual sentido? Aqueles que escolhem um membro para cada conjunto. Agora, se você escolher o raiz de 2, isso não foi uma escolha aqui dentro, então... Faz sentido? Ok. Igor, faz sentido? Ok. Vai cair na prova, não, Não sei, vamos ver. Ok, mistério. Bem, aí... Pergunta. Uma coisa que é bem caível na prova. Oi? Foi homework, eu espero que pelo menos alguém trabalhou nessa pergunta. A gente tem, vamos atacar esse problema. Seja a N sequência de conjuntos. Ok? Então, tenha uma sequência de conjuntos AN. Bem, eu vou definir 2 conjuntos. O A asterisco baixo vai ser a união de N0 até infinito da interseção de M igual N a infinito de A M. Temos alguma preferência botar esses bichinhos embaixo em cima ou não? Não. Bom, essa é a resposta certa. Ok. Quem vai adivinhar qual vai ser o A asterisco? Cima. A interseção de onde a onde? Ok. De quem?
Da união, ok? Ok. M, ok. Tá vendo que foi fácil? Ok. Então, a gente define dois conjuntos. Primeiramente, são conjuntos mesmo? Faz sentido essas operações? Vamos lembrar, cada uma dessas operações é uma operação que ela é aplicável em que tipo de coisa? Posso até considerar a família, é uma família bem especial, quando o conjunto de índices é os naturais, a gente chama sequência. Então, esses são operadores que a gente aplica em sequências. Então, vamos lá. Entendemos então que aqui é uma implícita parêntese grande, certo? Esse não aplicado nele, obviamente, né? Ok. Esse operador aqui, em qual sequência ele está sendo aplicado? Quero os primeiros 3 termos dessa sequência, só para ver se a gente está entendendo. Os primeiros 3 termos que esse operador está sendo aplicado. Não. Isso. AN mais 1. AN mais 2. E por aí vai. Essa é a sequência que esse operador está sendo aplicado. Beleza. Entendemos isso. Esse operador aqui está sendo aplicado em qual sequência? Então, esse operador aqui está sendo aplicado aqui. Esse operador, para ser bem tipado isso, para fazer sentido, ele tem que se aplicar numa sequência. Quais são os primeiros 3 termos dela? A0, A1 e A2. Não. Seria assim. Você ignorou completamente esse monstrinho aqui, né? Então, quais são os primeiros 3 termos dessa? N mais 1. Esses são naturais. Esses são naturais. Acho que eu entendi o que você quiser, mas não é o que você... Esse operador não vai ser aplicado nessa sequência. 1, 2, 3, eles são números, certo? Ele precisa ser aplicado a uma sequência de conjuntos. Quais são então os 3 primeiros conjuntos dessa sequência? Como? De onde chegou isso? Galera, vamos seguir apenas as definições e não nossa intuição. Quando eu tenho interseção com um índice, eu vou pegar esse objeto aqui e iterar nos possíveis índices. Qual a minha variável ou iterador aqui? O n. Então, é só substituir essa coisa para n igual 0, 1 e 2, para ver os 3 primeiros termos. Então, qual vai ser essa sequência? Vamos escrever aqui. Como? União, sim. Por que não? Meu termo aqui já começa com união. União de? Zero. Não. União 0. Ou dia 0. União 0. O que significa união 0? A primeira união. União do elemento 0. Não precisa botar índice. O que significa a união do elemento 0? Não botar índice na operação. Aqui eu preciso de certas decorações nesse símbolo. A0. Assim? Sim. O que aconteceu nessa coisa aqui? Essa? De n igual a 0 até infinito. De n? De m? Galera, peraí. Eu estou pegando esse termo que eu botei aqui no ciclo e estou iterando 3 vezes para os 3 primeiros valores do n. Vamos acordar. Então, esse seria o quê? M igual 0 a infinito. Apareceu aqui algum n? Não, aqui é infinito. Certo, ok. A 0 ou a m? A m. A gente está iterando aqui. Por quê? Porque a iteração está acontecendo no n. Então, tudo o resto aqui... Vou até pintar. Talvez isso ajude, não sei. Ok? Ok. Então, de a m, certo? Próximo. Próximo termo. Esse é o primeiro termo dessa sequência. Próximo. União de M de 1 Ok. até o infinito. Ok. Próximo. União de M igual a 2 até o infinito. E aí? E é o próximo nível. Não quero. Ok. Mas entendemos agora qual é realmente a sequência que esse operador está intersetando? Eu só não entendi assim. Se não é o M ali... Como? Ali não é a M e ele não recebe 0, porque eu não substituo para... Eu não entendo o que significa m recebe 0. Essa coisa aqui é uma coisa onde o n não é ligada.
o N é esse N aqui. Então, se eu ignorar essa parte, o N não está ligado. Se eu olhar essa parte, o N está ligado com ele. E esse M é ligado O M é o ligador aqui. Ok? E por que você não substituiu ali naquele M? Porque eu estou iterando no N. Então, eu posso apagar todos esses M, se você não gosta do M, e botar só ligações aqui. Beleza? O que muda, meu iterador aqui, é esse cara, que está criando os 3 primeiros termos. É um for dentro de um for. Exatamente. Ok? Então, para ver qual interseção é, ela precisa iterar certas vezes aqui. Para ver os primeiros termos, vou pegar para n igual a 1, isso acontece o quê? Um segundo. O m não tem acesso nele. Minha iteração é essa. Fala. Porque eu tô fazendo interação e eu cheguei ali, é um for dentro de um for. Eu não poderia colocar aqui n igual a n igual a n mais 1, n igual a n mais 2. N igual a m. N igual a n. Vamos lá. Fale aqui. N, Aham. como tá, igual a n. Igual. A n. Certo. Próximo, n Pera. igual a n Não. mais 1. E aqui m, né? E aí n, exatamente. Ok. Aí próximo. Não, peraí. Já temos problema. Tá. Qual o problema? Que esse objeto aqui, que você está falando, é... O que é esse n aqui que aparece? É o que está do lado de fora, que eu estou iterando. Eu só estou dizendo que o valor dele passou. Aí o próximo elemento seria n mais 1. Mas eu quero os 3 primeiros termos. Então, o primeiro termo seria quando o primeiro for tem o valor 0. Certo. Então, não vai ser n, vai ser 0. Aqui. E o próximo bichinho aqui vai ser a mesma coisa, só que com 1. A mesma coisa, só com 2. É que ele está explicando a lógica de como funciona. Não está dando, sei lá, Eu não estaria dando realmente os 3 primeiros elementos. Mas a pergunta foi ver os primeiros 3 termos, certo? Ok. Beleza, então entendemos que tudo aqui faz sentido, as operações realmente são aplicadas em sequências de conjuntos, como elas deveriam ser, pelas definições delas. Vou voltar aqui e botar esses M's para ficar correto. Oi. Essa anotação aí, porque esse ar seria... Porque vai dar trabalho muito copiar tudo isso cada vez. Faz sentido? Ok. Então, o desafio que está no homework, que alguém trabalhou nesse problema ou não? Ninguém tem 1, 2, mais ou menos. Ok, tem duas tarefas importantes aqui. A primeira é provar algo, que isso é fácil. A segunda é entender o que aconteceu, que isso não é tão fácil. talvez eu tenha chegado, mas eu não realmente Mas, não entendi direito. então, é um exemplo bom que estou tentando argumentar. Às vezes, sem nem pensar, sem nem entender o que está acontecendo, você consegue provar coisas que parecem difíceis. Não é. Mas o importante é falar bem-vindo para esse negócio no teu coração e entender mesmo o que está acontecendo na tua alma mesmo. E isso é o desafio grande. Mas vamos lá. A pergunta é se você consegue sempre afirmar algo sobre esses 2 conjuntos. As possibilidades são que é um subconjunto do outro, ou vice-versa, ou são iguais, ou sempre são diferentes, ou sei lá o que. E quem trabalhou nisso talvez já concluiu, e a primeira dica no livro também é que, ei, isso é verdade. Então, o desafio agora é provar isso. E vamos fazer exatamente isso, vamos provar isso. Só que não vou ficar nem com medo com essas coisas estranhas, nem vou consultar meu coração, o que a minha mãe falou quando era criança. Eu vou, exceto se ela falou, filho, sempre siga as definições. Aí, nesse caso, eu vou seguir mesmo. E vou seguir as definições, é nada mais. Então vamos lá ver como esse negócio que tem uma forma de ser tipo um exercício difícil para esse ponto, discordo completamente, vamos matar essa prova, esse teorema agora. Então, prova, fiquei sabendo bem recentemente que provavelmente a palavra certa para essa coisa em português não é prova, porque a prova não corresponde no inglês proof. Eu vou demorar bastante em perder o costume. A palavra correta em português aparentemente é demonstração. Ou prova corresponde no inglês evidence. Que o evidência em português aparentemente não corresponde no evidence de inglês. É meio confuso. Desculpa. O que me importa mais é entender como demonstrar, ou provar, sei lá, como argumentar que essa é uma verdade. Então, vamos lá. Quais são os dados?
Alguém? Eu já apaguei a frase que me deu os dados, era aquela, seja a N sequência de conjuntos. E defina, né? Defina esses dois conjuntos e prove isso. Tá meio bagunçado, mas enfim. Quais são meus dados? Quem? AN. A sequência AN. Cuidado, não faz sentido escrever assim, porque isso é um certo conjunto. Não tenho AN, nem tenho N, mas eu tenho uma sequência de conjuntos AN. Muito bem. Esqueci? Obrigado. Aparece essa notação também, como eu falei, mas vamos ser mais cuidadosos aqui e botar essa coisa. Porque não quero confundir com o singleton que tem só um membro dele. Ok. O que mais eu tenho? Eu poderia considerar que tenho essas definições também, mas essas são só abreviações, tá? Não vou botar aqui. Então, é isso. Beleza, qual é o meu alvo? Tem outros dados? Ok, muito bem. Alvos. Qual é o meu alvo? Asterisco baixo, contido. Sim, ok. A anotação já dá uma ideia que talvez o asterisco baixo vai ser contido no cima, né? Talvez isso responda um pouco a pergunta de Ítalo. Ok, então calma, keep calm e use as definições. Como vou começar a minha prova? Beleza, seja, vamos escrever uma boa letra também. Seja x pertence a onde? A sequência. Como? Peraí. Onde estou olhando? Estou olhando aqui. Certo? Então, seja x aqui, eu vou provar que é aqui. Certo? Seja x onde? Pronto. E agora? O que mudou? Eu ganhei um x. Obrigado, o meu alvo não é mais esse aqui, hein? Ok. E agora? Onde vou olhar? Primeiramente eu ganhei algo. E é aquela situação. Eu estou aqui desde o início, meu alvo monstro está lá, eu quero matar esse monstro. Assim que eu ganho um dado, eu posso trabalhar, aproximando um pouco o monstro, usando as definições dos meus dados para ver o que realmente eu ganhei. Mas também eu posso trabalhar no lado do monstro para trazer ele mais para cá. E nesse caso, eu sugiro atacar um pouco lá, porque neste momento não dá para enxergar o que eu quero provar. Eu espero que o x pertence no asterisco grande, não muito informativo. Primeiramente, vamos substituir então o asterisco grande por sua definição. O que eu quero provar aqui? Que o x pertence a onde? Interseção grande de... Ok. E espero que concordamos que até esse momento eu não preciso pensar, não preciso criatividade, não preciso inspiração, não preciso ser um gênio, só copiar as coisas. Ok, mas isso também fica meio estranho, eu quero traduzir. O que isso quis dizer? Esse alvo é equivalente com o quê? Qual definição está lá, qual coisa está lá na frente do meu monstro que eu preciso saber a sua definição para fazer um ataque agora? A interseção grande, obrigado. Não consigo enxergar, não preciso, nem sei o que chega depois. Pode tratar isso como um objeto inteiro. Essa coisa. Certo? Muito bem. Então, sabendo, eu espero que sabemos, né? A definição da interseção, como posso traduzir esse alvo meu? O que eu quero provar mesmo? E não. Para todo quem? Não. Muito bem. Estamos melhorando. O que acontece para todo N natural? Onde? Nessa coisa. Que ainda não consigo enxergar bem. Por que eu falei que ainda não consigo enxergar esse monstro aqui, esse operador? Porque já está escondido nessa coisa. Então, agora, a coisa que estava na frente do meu monstro era uma interseção grande. Agora, a coisa que está na frente, na cara do meu monstro é esse para todo. Mas eu sei como atacar o para todo, então posso já ganhar uma palavrinha aqui. O que eu vou falar?
seja N natural. E eu vou escolher, eu vou tentar dar essa dica para vocês de costume de escrever bem. Vou escolher a letra N0zinho. Isso, psicologicamente falando, está avisando, eu vou fixar um cara. E uma escolha muito comum quando um quantificador está seguido por outro. E alguém vai falar, aqui não tem quantificador. Cadê o segundo quantificador? Mas está escondido aqui. Que quantificador está escondido aqui? Existe, certo? Então, estou apenas falando que o N0 faz, nesse caso, sentido. Então, seja N0 natural. O que eu ganhei? É N0 natural. Ok. Um segundo. Qual é o meu alvo? X pertence ao união, né? Vocês vão me permitir fazer essa coisa aqui? Apagar isso e trocar o N por N0? Posso? Concordamos que isso acontece? Ok. N0. Então, meu alvo é esse. Não preciso ver esses alvos mais, né? Certo. Meu alvo é provar que essa afirmação é verdadeira. Essa afirmação afirma algo sobre quais objetos? N. Quem? X pertencente à união. Em quais objetos? Ela afirma algo sobre quais objetos? O X? O que mais? Moisés? Certo, mas se eu posso fazer algo um pouco mais detalhado, ele afirma algo sobre o X, mas a palavra, a minha pergunta é, que aparece livre aqui mesmo? O X mesmo? O que mais? A união não é uma variável para aparecer livre ou ligada. O N0. O N0. Essa afirmação afirma algo sobre esses dois objetos. E a sequência, implicitamente, porque está lá na união. Ok, então, meu alvo é mostrar que o X pertence nessa coisa. Posso continuar ainda sem pensar? Ou preciso pensar? Não, preciso não. Deixa para os inteligentes. Nesse momento, nem preciso realmente ter nenhuma experiência, nenhuma inspiração. Exatamente, definição de novo. O que significa que X pertence aqui? E agora, cuidado. Cuidado. O que significa isso? Que existe um X. Por que X? Ok. Existe. De todas as letras possíveis, X é uma das únicas que você não pode usar aqui. Bem. Como? Não quero nenhum. Ok, vou escolher a outra. Existe um K, ok? Onde? Pertence aos naturais. Ok. Tá o quê? X pertence a K. A gente roubou aqui. Se eu traduzir essa coisa para essa, eu não prestei atenção num detalhe, que é importante, porque eu queria matar um monstro, eu vou acabar matando um monstro bem mais fraco do que eu estou querendo matar. Esse não é o monstro que eu quero matar. Qual o problema? O que ignorei completamente? O N0. Onde foi esse N0? Sumiu. Onde deveria estar esse N0? Como? O K tem que ser maior ou igual do N0. Eu acho que não falei isso, mas os índices são inclusos sempre nessas notações, igual como somatório. Então eu poderia ou escrever, existe um K maior ou igual de N0, tal que o X pertence no A quem? AK, certo? Agora, eu espero que estou entendendo que o K aqui é natural, tá? Ou, alternativamente, eu poderia falar, existe um K natural, poderia decorar isso aqui também, ok? Outra notação parecida. Mas, no final das contas, eu poderia começar do mesmo jeito, só entendendo que meu K, eu não estou procurando um K natural que apenas satisfaz essa coisa, mas esse K natural tem que ser maior ou igual do N0 também. Então, aqui poderia escrever K maior ou igual de N0 e, o que mais? Não, K é o X. X no AK, certo? O que a gente já tinha conseguido, certo? A parte que a gente roubou é aqui.
É importante isso porque meu desafio é achar um K que satisfaz duas coisas. Então, se eu conseguir achar um K que satisfaz uma das duas, isso não serve. Aqui não é ou, aqui é I. Ok. Qual das duas vocês preferem? A de cima. De cima mesmo? Ok. Então, não vou destruir esse favor. E agora vamos perguntar de novo. Então, no final das contas, qual é o meu desafio aqui? O que estou tentando fazer? Achar um certo natural. Isso já deixa a situação bem mais clara para mim. Eu sei que para terminar essa prova, eu preciso achar um certo natural. Que ele satisfaz o quê? Essas duas coisas. Então, voltando um pouco no pensamento do ensino fundamental, talvez, eu estou perguntando se eu posso botar o mesmo natural nesses dois lugares aqui para satisfazer as duas coisas. Meu desafio é isso. Então, se eu conseguir provar que o 5 satisfaz ela e ela, ganhei. Pronto. Ou 8, 20 ou 0, não sei quem. E agora, vou voltar, mas nesse momento, não posso argumentar para nenhum natural específico, 0, 1, 2, que ele é maior ou igual ao do N0. Também não posso argumentar sobre nenhum deles, que o X pertence no Késimo A, vamos dizer. Ok, mas agora vou olhar nas armas que eu ganhei, que eu fiquei ignorando os dados que eu tenho. Por exemplo, já tenho um natural aqui, o N0. Será que o N0 serve? Sim. Por quê? No primeiro, ele é Sim, maior. com certeza. Metade ele já serve, mas essa não sei. Então não posso usar o N0 para falar, ei, tome N0 como o natural que eu estou procurando, fechei a prova. Não, porque tem o natural, ok, aceito que ele satisfaz essa parte, mas essa não sei. Ok. E agora? O que eu tenho, que é uma arma gigante, um bazooka, que eu não usei ainda? Diminuiu a Pois é, eu sei que o X pertence nessa coisa grande. Essa coisa grande não me deu medo no início, quando eu estava olhando no alvo? Pois é, agora tem essa coisa no meu lado. Então vai dar medo para o meu monstro. Aí como eu vou elaborar isso? O que significa que o X pertence lá? O X então pertence aqui. O que eu tenho é isso. O X pertence aqui. Como vou traduzir isso? Vou lembrar a definição de quem? Da união grande, muito bem. Então, o que quis dizer que o X pertence aqui? Muito bem. Existe, vamos lá, tomando cuidado. Existe o que e onde? Existe um N natural. Tá o quê? Exatamente. Então, que pertence nessa coisa, substituindo o N por escolher N, tá? Beleza, não vou precisar substituir nada. Existe um N natural, tal que o X pertence no? Vale a pena trocar a variável para enfatizar isso ou não? Vale. Ok. Existe um W natural, tá ok? Alguém falou, acho que vale não, né? Foi. Tá bom. Lá atrás. Ok, N. Existe então N, nos naturais está o quê? O X pertence onde? Na notação grande de... Agora para me convencer que realmente não preciso disso, se eu tivesse usado aqui um W, o que mudaria aqui? De W... K? Está sendo gravado. Ok. Temos testemunhas. Ok. Bem, pergunta. Eu tenho algum... nos meus dados, que objetos eu tenho naturais? Igor, tem razão ou não? Tem sim. O N natural. Não. Eu sei que o N0 é natural. N não existe no meu escopo. Cuidado com isso. Aqui nos meus dados não aparece N. Não posso falar, ei, seja K igual a N. Não, porque não tenho N. Porque esse bichinho está ligado aqui. Eu poderia trocar ele para W, né? Pois é. Então, aqui dentro aparece um N, mas fora no meu escopo global não tem N. Ok. Então, pergunta.
Quando eu ganho que existe um tal objeto num certo conjunto que satisfaz algo, o que isso me permite fazer? Sejar esse negócio, declarar esse negócio, ok? Solicitar um tal membro daquele conjunto. Então eu vou falar, seja, vamos dar um nome diferente agora para ele. Não quero K para não confundir com ele, mesmo que não existe K, então seria uma opção razoável. Seja W, ok. Seja W natural. Ponto. Ponto. Pois é, se eu terminar aqui, eu nem usei minha arma. Sempre posso sejar os naturais porque é um conjunto não vazio. O que é importante, o que eu ganhei, que eu quero usar, é a existência de um certo natural que é tão legal que satisfaz isso. Então, seja W natural tal que é. Bora? De onde chegou o W pertence? Não. Tá, o que? X? Ok. Opa, galera. A gente não anotou um dado. O primeiro dado que eu ganhei foi um certo X aqui. Na primeira frase que a gente escreveu na prova, dados, porque eu apaguei isso. Tem um X, que é no asterisco baixo. Ok. Beleza. Tá ok? Tal que X pertence à interseção grande de M igual a W, ó, infinito, a N. Muito bem. Ok. Eu ganhei então um W que é tão legal que satisfaz isso. Vamos anotar isso nos dados. Eu tenho um W, que ele é natural, e eu ganhei também que o X pertence onde? Na interseção de M igual a W até a M. Ok. Eu fico feliz porque, no final das contas, estou procurando um natural para servir aqui. Eu já tinha um natural, agora tenho mais um. Ok. Será que o W serve? Na verdade, antes de pensar nisso, vamos traduzir esse último dado que eu tenho aqui. O fato que o X pertence nessa interseção, o que quis dizer para mim que eu sei, eu estudei a definição da interseção? Para tudo X, né? Vou escrever isso aqui. Para tudo o quê? Vou escrever isso aqui. Para todo o quê? Vou escrever M mesmo. Para todo M, onde? Natural. Maior ou igual a W. Ok. Permitem escrever assim? Para mim? Para todo M maior ou igual a W, alguém vai falar como se sabe que é natural. Eu considero isso agora meio implícito, ok? Poderia falar para todo M nos naturais maiores ou iguais de W, assim, tá? Também. Mas, vamos supor que a gente entende que isso é natural. Vocês preferem qual dos dois? Escolhem logo. Ok, perdeu, 2 contra 1. Ok, com o Igor? Só para ficar dois. Ok, mas enfim, para todo M natural maior ou igual de W, o que acontece? No final das contas, toda essa coisa está no meu rascunho. Não vou escrever nada dessas coisas na minha prova, então se eu prefiro um jeito, eu vou escrever assim. Isso é para ajudar minha cabeça a não errar e não roubar sem querer. Para todo M maior ou igual de W, acontece o quê? M, ok. Pergunta para lembrar. Por que eu fico feliz? O que eu ganho quando nos meus dados aparece uma coisa dessa forma? Para todo Xzinho, sei lá, Mzinho, Azinho, naquele conjunto algo acontece. Como eu uso isso? Esse fato? Essa é uma fábrica de dados, né? Obrigado. Essa é uma fábrica de dados que assim que eu vou alimentar para ela qualquer bichinho que satisfaz isso, um Mzinho maior ou igual do W, ela vai fornecer para mim o quê? Um natural. Não. Um outro dado. É a fábrica de dados. O dado que o X, esse X, pertence no enésimo elemento da sequência. Então, ganhei uma coisa muito legal. Ou seja, vamos voltar a olhar agora para os naturais que a gente tem. Será que o W serve? Onde é que eu estou tentando aqui,
Como? Onde que eu digo que ele é maior que N0? Ele não é maior. Muito Ele é bem. maior igual. Pois é, mas o Weston quis dizer isso. E, muito bem, o N0 serve para cá, mas eu não sei sobre aqui. O W, o Wesley tem razão, aqui não serve, não sei sobre o W isso. Será que serve pelo menos aqui? Por que ele serve? Porque minha fábrica está dizendo para todos os M's maiores iguais do W, isso é verdade. Então, se eu dar para essa coisa o valor, se eu dar como M o W, ele vai retornar qual dado? X pertence a W. Muito bem. Ou seja, o W serve aqui. Ok? Mas não sei se serve lá. E o N0 serve aqui, mas não sei se serve lá. E prestem atenção, um segundo, aqui, tal que isso. Ok? Eu escrevi tanta coisa, eu avancei tanto, eu tenho aproximado muito o meu monstro, eu tenho trazido o meu monstro muito para mim, está aqui na minha frente. E tudo isso eu fiz sem pensar em lugar nenhum. Isso é o moral da história. Eu só apliquei definições sem pensar nada. E agora que está na minha cara, que quero matar esse monstro, é a única parte onde eu preciso pensar um pouquinho. Não, agora precisa de uma inspiração mesmo, não vou mentir, mas essa inspiração é pequena. Onde vou achar, bem-vinda, onde vou achar um natural para matar, para botar aqui? Então, só para não confundir, porque aqui parece que eu estou usando esse W, não, eu quero voltar nessa situação. Tem uma fábrica aqui. Para qualquer natural, eu sei que o X pertence no A. Natural maior do W, eu sei que o X pertence em todos eles depois do W. Posso colocar ali. Eu posso tentar chegar a N0 igual a W, que aí ficaria igual de dois lados. Boa pergunta. Mas assim você está afirmando, exatamente a mesma pergunta que outro aluno perguntou, mas assim você está afirmando do nada que esses dois naturais que você tem aqui, você fala, ei, eles são iguais. Por quê? E outro aluno, outra turma falou, ei, bota aqui no tal que. Ele falou, seja W assim tal que aqui, é porque não botar I também satisfaz a outra coisa essa. I, W maior ou igual de N0. Qual o problema aqui? Se eu escrever assim. Porque se eu aceitar esse passo, meu W serve para cá e serve para cá também. Exato. Qual o problema aqui? Tem, aqui. Você ainda não sabe se N0 é menor ou maior que W. Não, mas estou falando, vou escolher um W que satisfaz isso. Qual é o meu problema? Por que isso me roubou? A pergunta é, para acertar coisas, você precisa saber que existem tais coisas. E aqui, o fato que eu tenho é que existe... Cadê? Aqui, existe um natural tal que é isso. Ele não fala existe um natural tal que é isso e também esse natural é maior ou igual do N0. Então aqui vai me cobrar, você está solicitando um tal W que satisfaz toda essa coisa aqui. Quem falou que existe tal W? Ninguém. Mas até aqui eu tenho o direito de falar isso porque eu tenho esse dado. Se eu escrever o que eu tinha escrito aqui, seria como se eu falo, ei, vou aumentar um pouco aqui meu dado para conseguir matar minha prova. Não posso fazer isso não. Se era assim, adiciona como dado diretamente o A e pronto. Você não pode inventar ou fortalecer teus dados assim arbitrariamente ou nada. Então aqui não tenho direito de escrever isso. Mesmo assim, eu tenho dois naturalzinhos aqui, o N0 e o W, e eu estou tentando argumentar que... Será que serve? Ideias. E vamos combater com a outra turma. A outra turma, nesse momento, conseguiu ter essa inspiraçãozinha. Não? Eu posso fazer também. Eu posso tentar comparar um número entre N0 e W? Pode. Eu poderia dizer que existe um número que é maior que N0 e maior que W e colocar que esse número está ali? Tem razão, Wesley. Primeiramente, ele pode afirmar que existe um número que é maior dos dois? Pode, né? Os naturais são infinitos. Não importa quão grandes esses dois bichos são, sempre tem um bicho que é maior dos dois. Então, tome, vamos seguir Wesley. Tome como... Vou usar o K. Vou usar o K porque eu escrevi assim no meu álbum. Tome K, qual natural? Maior. Um natural, maior dos dois, mas pode melhorar. Igual. Pode ser maior igual também. Maior ou igual, certo?
Então, qual seria uma escolha muito boa aqui? Vamos dizer que teu N0, vamos dizer que teu N0 foi o 12 e teu W foi o 18. Quem você escolheria aqui? 18. 18. Como posso descrever esse 18 em termos do N0W? Boa. Quem falou? Lá atrás. Ok. Interessante que foi exatamente a mesma resposta. N0 mais W serve. Ele é garantido maior do N0, ele é garantido maior do W. Então, se eu botar aqui N0 mais W e botar aqui N0 mais W, esse é satisfeito, obviamente, né? Ele é maior. E esse é satisfeito por causa que eu sei que todos os M's maiores de W satisfazem. Então, ganhei. Agora a pergunta, nesse caso, ele lá escolheu deles, não 18, ele escolheu quem? O 30. E realmente o 30 serve. Mas sim que não realmente... É corretíssimo isso, tá? Não é errado não. Mas estou falando que existe uma escolha um pouco mais natural aqui, que vai escolher realmente o 18. Como posso descrever esse em termos do N0 e W? Pegar entre o maior entre os dois? Sim, sim. Seria um... Isso, nada mais. N0 e W. Pronto. Resolvido. Resolvido. Por que é resolvido? Agora, o K satisfaz isso? Sim. Com certeza. Ele é o maior dos dois, então ele é maior ou igual de qualquer um dos dois. E agora, vou usar o fato como o K é maior ou igual do W, logo que eu ganhei dessa. Maravilha? Então ganhei essa também. O que eu queria provar, qual foi meu alvo vivo? Achar um natural que satisfaz as duas. Eu achei. Moral da história número 1. Cheguei até o super último passinho, sem pensar nada, só aplicando definições e sem nem entender o que está acontecendo. E tenho certeza que a maioria aqui, daqueles que realmente acompanharam, ainda está uma dúvida do que aconteceu mesmo, mas cada passinho seguiu dos anteriores e realmente matamos o único alvo vivo, que era esse cara aqui. Então, a gente fala, ei, provei esse teorema. E esse foi um dos cômodos para hoje, que é a pergunta fácil, provar isso. E quem perguntou? Não deveria ficar com vários logos até chegar a outro monstro, quero ver. Não entendi? Logo X pertencente a K, logo que esse X pertence ao monstro de cima, que esse X pertence... É isso não. É isso que quer dizer? Não, porque o que eu estava... então faltou aqui, logo X pertence a... E por isso, pertence a tal coisa e pertence a tal coisa. Ele quer voltar à recursividade, por assim dizer. Então eu posso dar um nome para... Não é exatamente assim. Posso dar um nome para essa, sei lá, o X pertence a K. E como K é maior ou igual do N0, agora me perdi, mas o K é maior ou igual de 0, que foi o que eu queria provar. Você pode lembrar, escrever teu alvo se quiser, porque teu alvo foi mostrar que existe um K natural, tal que satisfaz essas duas coisas. Aí a uma é essa e essa. Se eu quero enfatizar por que ele é maior ou igual de N0, eu posso escrever essa frase muito bonita para aprender a escrever. Pela escolha de... Opa, tem essa coisa bonita. Pela escolha de K, K maior ou igual de N0. Isso quer dizer, ei, você escolheu K, olha como você escolheu K e você vai entender por que isso acontece. Você escolheu K para ser o maior desses dois. Então, isso é satisfeito. Pronto. E agora a pergunta é, o que aconteceu mesmo nesse teorema? E a gente vai discutir isso, porque precisamos entender isso com palavras de rua no nosso coração. E depois disso, vamos quase começar a prova. Precisamos fazer um cliquezinho também. Bem, então, vou escrever nas duas partes do quadro
os desafios que tenho. Se é para uma coisa aparecer aqui, no asterisco baixo, que foi a união grande de várias coisas, ele tem que pertencer, x pertence numa união de coisas. Ou seja, em pelo menos dos. Quais? Vamos escrever todos esses conjuntos. Qual é o primeiro conjunto da sequência? É uma interseção. Qual a interseção? Vou abrir ela nesse jeito. Faz sentido? Essa? O asterisco baixo não é a união de várias interseções? Certo. E essa é a primeira interseção dele. Certo. Então a segunda seria essa. Perfeito. E a terceira seria essa. Então vamos agora entender um pouco mais o que está acontecendo. E por aí vai. Uma infinidade de interseções. E no geral aqui o termo vai ser o A, sei lá, U, interseção A, 1 mais 1, interseção A, 1 mais 2, interseção, todos os termos depois de um certo U. E por aí vai, uma infinidade. Então, se o X pertence naquele conjunto na esquerda, ele pertence a pelo menos um deles, ou esse, ele pertence numa dessas linhas. Perfeito. Ok? Vamos agora ver o que significa a outra coisa. A outra coisa foi interseção. Então, se ele pertence na interseção, o que eu vou mudar lá? O X pertence... Não é em, é A, né? Desculpa, isso também preciso aprender isso. O X pertence... Aqui foi uma união, então é pelo menos um. Em todos. Em todos. A todos, né? A todos. Você aprendeu comigo o português. A todos, desculpa. A todos os quais? Vamos escrever as mesmas linhas aqui. Qual seria agora a primeira linha? A0, união A1, Muito bem. união A2, A3 e A4. União A3. Licença. Qual o segundo? A1, união A2, até A4 e reticência. Vou escrever mais um, A2, para ficar A3 e A4. consistente com as outras coisas. E o termo geral seria AV, vamos dizer. União AV mais 1, AV mais 1, união AV mais 2. AV mais 2, união pontinhos. Isso. E pontinhos aqui também são infinitas. Essas, infinitas essas também. Esse é só o A, asterisco baixo. Sim, eu vou já falar qual é o nome oficial dele, não asterisco baixo. Espero que não vai dar nenhum medo. É o lim.inf de AN. A interseção, desculpa, a união de todos eles é chamado assim. Limite inferior. O nome dele é limite inferior e essa é... Limite superior. Ok? Dos AN. A união, desculpa, a interseção de todos eles é o limite superior, a união de todos eles é o limite inferior, ou seja, esse é o que a gente chamou de A asterisco inferior, e esse foi o que eu chamei assim A asterisco superior, ok? Pergunta, se um X é para pertencer a um dos dois conjuntos, o que a gente acabou de provar é que a união de todos eles, ou seja, esse conjunto aqui é subconjunto dele. E o que a gente está tentando entender agora é o porquê, o que está acontecendo mesmo. Se um X é para pertencer aqui, o desafio é o quê? Conseguir pertencer em pelo menos um deles. Vamos dizer que ele pertence nesse cara aqui. Isso não quis dizer que ele não pertence nos anteriores, não quis dizer que ele não pertence, mas pelo menos um deles pertence. Se esse X é para pertencer nessa interseção, isso quis dizer que ele pertence, começando no U, ele pertence a cada um dos próximos. Então, eu não sei o que acontece nos anteriores, talvez ele pertence a uns, talvez não pertence a outros, mas começando com esse U, como ele pertence na interseção, ele pertence a todos eles. Ok? E um X para pertencer a qualquer um deles, basta pertencer a uma dessas linhas, ou seja, basta existir um certo cara, um certo A, tal que, começando com ele depois, ele pertence a todos.
Se o que a gente provou é para fazer sentido, quis dizer que se alguém conseguir fazer isso, ele já satisfaz essa restrição, ou seja, a restrição é mais fraca. Vamos ver, um x para pertencer em todos eles, ele precisa fazer o quê? Ele precisa pertencer aqui, e pertencer aqui, e pertencer aqui, lá. E cada vez que eu falo lá, eu estou perdendo uma parte inicial. Então ele precisa pertencer nele, ok? Algum deles. Precisa pertencer nele, ou seja, em algum deles, não necessariamente em todos, ok? Qual quantidade dos A's que esse X pertence neles? A quantidade dos A's que ele pertence aqui. Infinita. Certo? Por quê? Porque ele pertence numa dessas linhas, e isso, vamos dizer que ele pertence aqui, eu sei que pertence no U mais 1, no mais 2, pertence numa infinidade. Quais são, no pior dos casos, quais são os A's que ele não pertence, que ele escapuliu? Quantos? No pior dos casos, pode ser que ele escapuliu numa infinidade de A's? Infinidade? Não, infinito porque tem você começa... Eu sei que ele pertence num deles, então eu sei que existe um certo número U, tal que depois dele pertencem todos, ou seja, no pior dos casos, ele escapuliu nos anteriores, uns dos anteriores. Então, os X que pertencem nessa parte do quadro são aqueles que pertencem numa infinidade de A's, e ainda mais, eles escapuliram apenas uma quantidade finita de A's. Infinito menos alguma coisa. E essa diferença, porque aqui, os X que pertencem aqui também pertencem a uma infinidade de A's. Por quê? Porque eles pertencem a todos eles. Mas aqui existe a possibilidade que eles escapuliram numa infinidade também. Como essa parte é uma coisa mais forte que essa, aí faz sentido pensar que realmente isso vai ser um subconjunto dele. Aqui são então todos os membros que pertencem, que não pertencem no máximo numa quantidade finita de A's. Então com certeza pertencem a uma coisa infinita, e ainda mais existe um cara tal que depois dele pertencem todos. Coisa muito forte. Aqui, basta achar, satisfazer uma infinidade dos A's, mas talvez você vai dessatisfazer uma infinidade também. Para dar um exemplo, talvez o X pertence ou não pertence, pertence ou não pertence, pertence ou não pertence. Então, nos pares pertence, nos ímpares não pertence. Esse X vai aparecer aqui, porque ele pertence aqui, e pertence aqui, e pertence aqui, porque sempre tem pares para pertencer. Mas esse X, também o X que pertence, pertence, não pertence, pertence, não pertence, não vai aparecer aqui. Faz sentido? Por quê? Porque ele conseguiu, como falar? Escapuliu de uma quantidade infinita, de todos os ímpares. Obrigado. Bem, paramos aqui. Vamos fazer um rapidíssimo clicker.